Quando você ouve a palavra genocídio, qual é a primeira imagem que vem à sua cabeça? Provavelmente os campos de concentração da Segunda Guerra Mundial. Isso faz todo sentido. O Holocausto foi um dos episódios mais documentados e sistemáticos de extermínio da história. Cerca de 6 milhões de judeus assassinados e aproximadamente 11 milhões de vítimas no total do regime nazista, incluindo ciganos, pessoas com deficiência, opositores políticos e outros grupos perseguidos. Mas aqui vai pergunta incômoda. E se eu te dissesse que existem outras tragédias humanas com números iguais ou até maiores, que quase nunca aparecem nos nossos livros? Calma. Reconhecer isso não diminui em nada o sofrimento do povo judeu. Não é uma competição de dor. É um convite à ampliação da nossa memória histórica. Porque a pergunta que realmente importa é: por que algumas tragédias se tornam universais e outras viram nota de rodapé? Hoje, vamos desvendar 5 mitos que cercam o genocídio e entender como a forma que contamos a história molda o que escolhemos lembrar e o que preferimos esquecer. Primeiro mito: o Holocausto foi o maior genocídio da história. Foi, sem dúvida, um dos mais sistemáticos, industrializados e documentados. Mas em números absolutos, não foi o maior desastre humano causado por políticas estatais. Durante o grande salto adiante na China, entre 1958 e 1962, as estimativas de mortos variam de 15 a 30 milhões. Alguns pesquisadores falam em até 45 milhões. Foi genocídio no sentido jurídico clássico? Existe um debate sobre isso. Mas foi, inegavelmente, uma das maiores catástrofes humanas já provocadas por decisões políticas. Agora, olhe para as Américas. Estudos demográficos indicam que entre 50 e 60 milhões de indígenas morreram após a chegada dos europeus, por guerra, escravidão, massacres e epidemias. Foi um único genocídio condenado? Não, mas foi um colapso populacional de escala continental. Então a pergunta é: por que falamos de alguns números com tanta solenidade e de outros com tanto silêncio? Vamos ao segundo mito. Genocídio acontece por um ódio ancestral. Essa é uma narrativa confortável porque sugere que certos povos simplesmente sempre se odiaram e que a violência é inevitável. Vamos pegar o caso de Ruanda? Em 94, cerca de 800 mil pessoas foram assassinadas em aproximadamente 100 dias. A narrativa comum fala de um ódio antigo entre Hutus e Tutsis, mas a verdade é mais complexa. O conflito foi rigidamente racializado e institucionalizado durante a colonização belga. Documentos de identidade passaram a classificar as pessoas como pertencentes a um grupo fixo, algo que antes era muito mais fluido. Genocídio não surge do nada. Ele é planejado, organizado e incentivado por propaganda. Não é selvageria espontânea. É um projeto político. Terceiro mito: o massacre no Congo foi um exagero. Você já ouviu falar de Leopoldo II da Bélgica? Entre 1885 e 1908, ele controlou o Estado Livre do Congo como sua propriedade pessoal. As estimativas apontam entre 5 e 10 milhões de mortos durante o regime de exploração brutal da borracha. Mutilações, execuções, trabalho forçado é considerado genocídio por alguns estudiosos. Outros classificam como um crime contra a humanidade, de escala massiva. Mas aqui a pergunta incômoda, de novo: por que o nome dele não provoca a mesma reação emocional que outros ditadores do século XX? A forma como o Ocidente constrói sua própria narrativa, a histórica, diretamente o que ganha destaque e o que é jogado para debaixo do tapete. Quarto mito: fome é sempre uma tragédia natural. Em 1943, a Grande Fome de Bengala matou entre 2 e 3 milhões de pessoas na Índia, que na época eram uma colônia britânica. Diversos historiadores apontam que decisões políticas do governo britânico agravaram drasticamente a crise, incluindo o redirecionamento de recursos durante a guerra. Foi um genocídio intencional?
Existe um debate acadêmico sobre isso, mas uma coisa é clara: quando políticas públicas determinam quem tem acesso à comida e quem não tem, a fome deixa de ser apenas um fenômeno natural, ela se torna consequência de escolhas humanas. E, finalmente, o quinto mito: genocídio acontece de repente. Não acontece. O pesquisador Gregory Stanton desenvolveu um modelo com 10 estágios do genocídio. E eles começam com algo aparentemente simples na classificação: nós contra eles. Depois vem a desumanização, comparações com animais, pragas e invasores. Quando a empatia é substituída pela ideologia de exclusão, o terreno já está preparado. O genocídio não começa com câmeras de gás. Ele começa com a linguagem. Ampliar a memória histórica não é relativizar o sofrimento. É reconhecer que a dignidade humana não tem CEP. Se algumas tragédias recebem museus e filmes, enquanto outras recebem apenas silêncio, nós precisamos perguntar por quê. Porque o maior perigo não é lembrar demais, é esquecer seletivamente. E agora eu deixo a provocação para você. Em nossa história recente, será que discursos de divisão, desumanização e polarização extrema não estão se tornando novamente comuns? Será que aprendemos mesmo com o passado ou só com as partes deles que nos convêm? Se essa reflexão fez sentido para você, comenta aqui embaixo. Eu sou Júlio Araújo do Só Uma Dúvida e aqui a gente não aceita respostas simples para perguntas complexas. Obrigado por assistir e até a próxima.